Olá pessoal, eu sou o professor Hugo Ferreira, né? Estou aqui representando a revista científica multidisciplinar O Saber, a R-Simos. Nós vamos falar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre estrutura de um artigo científico. Então, acompanhe aqui com a gente, esse conteúdo é extremamente relevante para você que quer ou já publica também em revistas científicas, ok? Então aqui ó, eu trouxe um mapa mental para vocês, falando um pouquinho mais sobre a estruturação de um artigo científico e também, né, o que é, passando o conceito para vocês, e também os critérios de avaliação que as revistas científicas utilizam hoje, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo para a gente poder entender toda a estrutura de um artigo científico é justamente saber o que realmente é um artigo científico. E eu trouxe aqui uma definição para vocês, que é a definição da ABNT. Uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, esta é uma definição da ABNT, e lembrando para vocês que a ABNT ela traz uma estrutura de artigo científico, mas não é obrigatório, né? Ela deixa a critério adotar esse tipo de estrutura que eu vou apresentar logo mais para vocês, tá? Então, para que você possa publicar um artigo científico, né, em uma revista, você precisa entender que existem critérios de avaliação para esse artigo seu. O primeiro critério é justamente a relevância que tem o seu tema para a publicação coadunada, né, com os objetivos desta revista. Então, qual que é a relevância do tema que você está apresentando, da discussão que você está apresentando? Ele tem relevância, ele gera impacto, né, dentro da comunidade científica? Então, este é o primeiro ponto que a gente observa. O segundo ponto é justamente a originalidade. A originalidade e também os quesitos de ineditismo são obrigações, né, obrigatoriedade que é imposta pela revista para a publicação do seu artigo. Outro fator é o mérito técnico. Você tem mérito técnico e científico no desenvolvimento desse seu artigo, ou é simplesmente um artigo onde que você faz alusão a diversos conteúdos, né, que são referenciados através da sua referência bibliográfica do seu artigo? Então, precisa justamente de que você, como autor, desenvolva um conteúdo e, através desse conteúdo, faça, né, chegue a uma determinada conclusão que agregue valor à comunidade científica. Outro fator é a apresentação. A apresentação é muito importante. A forma com que você apresenta e organiza o seu artigo científico são fatores únicos para poder mostrar todo o conteúdo de forma linear e que o leitor ele entenda, né, e que seja capaz de agregar valores ao seu conhecimento científico. Depois a gente tem a legibilidade e as referências, que são pontos também que vão gerar peso no seu artigo científico. O seu artigo científico ele está bem referenciado, ele possui o seu tema, né, a construção do seu conteúdo, ele está embasado em outros autores que são referência dentro, né, da sua área de publicação. Então, esses são outros critérios que são importantíssimos na parte de avaliação do seu material. Perfeito? Então se atente a esses critérios. Então trouxe aqui para vocês, está vendo aqui, ó, critérios de avaliação. Vocês podem se atentar a isso para que vocês possam produzir, né, um material de extrema qualidade. Depois eu vou passar aqui para vocês justamente como estruturar um artigo científico. O primeiro ponto é você fazer o título. E o título ele tem que compreender conceitos que são conceitos chaves dentro do tema que você vai estar construindo todo o conteúdo do seu
artigo. Então o título ele tem que fazer alusão ao que você vai estar desenvolvendo dentro do seu artigo científico, né? Imagine, pessoal, vamos fazer um comparativo aqui. O título ele é como se fosse a embalagem de um produto. Então, ele precisa ser muito bem apresentável para que as pessoas já lendo justamente ele, eles consigam entender o que vai estar sendo desenvolvido dentro daquele artigo científico. Beleza? Depois disso, nós temos o nome dos autores. Abaixo do título, nós colocamos o nome dos autores e fazemos também uma referência desses autores lá em nota de rodapé, com um breve currículo desses autores, colocando também o e-mail para que as pessoas que estão lendo esses artigos, sendo alunos ou outros pesquisadores, possam entrar em contato com esse cientista, né? Esse pesquisador, tirar dúvidas ou até acrescentar também outros conhecimentos a esse artigo desenvolvido. Depois, após o nome dos autores, né, e rapidamente fazendo um acréscimo aqui ao nome dos autores, tem revista científica que solicita com que você tire na hora de enviar o artigo científico o nome dos autores, né, do conteúdo que você está enviando para eles e coloque o nome dos autores em uma página à parte, porque assim eles conseguem excluir essa página quando for levar para os avaliadores. Dessa forma, os avaliadores serão menos parciais na sua avaliação, porque não saberão de quem que esse artigo ao qual eles estão corrigindo. Logo após, então, o nome dos autores, eu tenho o epígrafe. E esse epígrafe, ele, na maioria das vezes, é facultativo. Por isso que é importante você consultar as regras que tem no site da revista científica que você está submetendo o seu artigo. O epígrafe, ele é justamente uma frase, pode ser de uma música ou de um livro, né, para poder fazer uma alusão ao tema que você está abordando ali como conteúdo. Depois disso, eu tenho o resumo e o abstract, que são justamente o resumo total da sua obra. E esse resumo ele é estruturado, ele tem princípio, meio e fim, e nele a gente coloca, além do resumo, né, a gente faz uma menção também aos objetivos que serão tratados nesse artigo e faz também uma alusão aos métodos que foram utilizados para poder estar desenvolvendo ele. Esses métodos eles podem ser bibliográficos, através de pesquisa bibliográfica, quantitativa, qualitativa. Então é importante você fazer uma alusão justamente no resumo desses pontos para que a pessoa que esteja iniciando a leitura possa ali entender exatamente o que você vai apresentar na sua obra, beleza? Abaixo do resumo, vocês podem apresentar as palavras-chave e os keywords, que são o quê? Algumas revistas colocam um limite de 5 palavras-chave, que vão servir para você poder estar fazendo a indexação do seu artigo. Então, quando você pesquisa, por exemplo, em algumas plataformas onde que armazenam artigos, vocês utilizam as palavras-chave para achar esses artigos. Então, é muito importante vocês pegar o conteúdo do seu artigo e extrair os pontos-chave, as palavras-chave que vão servir para a localização do seu artigo nas plataformas de busca e armazenamento dos mesmos. Beleza? O keyword é justamente a tradução na íntegra das palavras-chave, assim como o abstract é a tradução, né, na íntegra do seu resumo, perfeito? Depois disso, nós temos o conteúdo, conclusão e referências. O conteúdo é justamente a parte maior do seu artigo, é onde que você vai descrever, você vai discorrer todo o assunto, apresentar os argumentos, né, e trabalhar justamente eles. Depois a gente tem a conclusão, onde que nós vamos fazer o desfecho do seu artigo. Nós não vamos na conclusão, pessoal, e não podemos apresentar novas ideias, né? Apresentar novos argumentos. Nós precisamos justamente fazer o desfecho do seu conteúdo. E por fim, nós temos as referências, que é justamente toda a parte de onde que nós tiramos ou referenciamos alguma parte do nosso conteúdo,
num trabalho de uma outra pessoa, são as referências bibliográficas que foram utilizadas para poder construir o seu artigo científico. Perfeito? Então, pessoal, esse daqui é uma estrutura que eu estou trazendo para vocês, uma estrutura que a RSIMOS ela traz para vocês como estrutura padronizada de artigo científico, que logicamente vai agregar valores para vocês. E a norma da BNT, como eu disse no início aqui, ela não obriga essa estrutura. Cada revista tem a sua estrutura. Então é bom com que vocês verifiquem na revista quais são as diretrizes para os autores, para que essas diretrizes sejam seguidas e a estrutura do artigo seja padronizada, para que a revista ela alcance um maior índice de qualidade na publicação desses artigos. Perfeito? Então acompanhe aqui, pessoal, a RSIMOS, compartilhe, curta essa postagem, né? Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas aí dessa área acadêmica e vamos aí, fomentar um pouco mais dessa discussão que é muito relevante para nós pesquisadores, para nós autores de artigos científicos. E conto com vocês aqui para os nossos próximos conteúdos, perfeito? Forte abraço para vocês, pessoal. Até mais!